Bem, pessoal, meu nome é José Tadeu, do vlog Prof. J. Nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre a pergunta que está aí no primeiro card, na capa desse vídeo. Idade impede seu crescimento profissional? Então, pessoal, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu vou falar um pouco assim do meu caso. E acredito que casos parecidos tem de montão por aí. Eu, em 2002, eu já estava com meus 48 anos de idade e já tinha trabalhado numa grande multinacional, como eu falei no primeiro vídeo. E de repente eu estou na minha casa lá, já com outra expectativa, com outras perspectivas para trabalhar na minha consultoria, no meu negócio que eu tinha aberto lá em Guarulhos e com outras metas de vida. E de repente aparece um telefonema na minha casa, da Tatiane do grupo Big Nard, me ligando, perguntando se eu não queria passar por um processo seletivo no grupo Big Nard, no Atacadão Jandaia. No primeiro momento eu olhei assim e pensei, poxa vida, sempre eu fui um profissional da indústria. E agora trabalhar em Atacadão, não é muito meu perfil, eu não gostaria. Aí eu pensei e tal, resolvi ir lá. Chegando lá, tinham vários outros profissionais, né, também para fazer a entrevista com o Heraldo, que era o supervisor do sistema de gestão da qualidade. Aí chegou minha vez, eu fiz a entrevista com ele, eu acredito que eu fui muito bem na entrevista. E fui para casa e fiquei aguardando. Aí eu pensei, poxa vida, 48 anos, né? E o pessoal lá de 20 e poucos anos, recém-formados, engenheiros recém-formados, administradores recém-formados, e alguns com um pouco até que experiência em empresa também. E eu achei que eu não tinha a menor chance, porque eu era o mais velho, 48 anos. Aí tudo bem, passou uma semana. Na semana seguinte, me ligaram novamente dizendo que eu fui aprovado. 48 anos de idade. Eu acho que aqui eu já respondo aquela pergunta do primeiro card. Idade atrapalha ou compromete a sua carreira profissional? Será que você tem alguma chance? E eu tive uma grande chance na minha vida aí, que foi um desafio muito grande. Principalmente porque quando eu fui admitido e o meu primeiro trabalho, qual que era o trabalho que eu tinha que fazer? Era a implantação da ISO 9001 no grupo. Um grupo formado por várias unidades. O Atacadão Jandaia, aqui no Paris, o escritório da diretoria na Vila Guilherme, a fábrica de papel em Jundiaí e a gráfica Jandaia em Caieiras. Olha que desafio para uma pessoa já com 48 anos de idade, porém, muita experiência. O que mais contou para eu ser admitido foi a minha experiência e a minha desenvoltura para expor aquilo que eu sei. E isso foi determinante. Eu levei o meu currículo, sim. A Cato, que foi que a outra empresa anterior minha, né, que colocou meu nome lá e o meu currículo, teve papel importante? Teve. Mas o fundamental foi a entrevista que eu fiz e o quanto que eu demonstrei que não tenho medo de desafios. Apesar de eu estar com 48 anos de idade, muitas pessoas na minha idade já estão pensando até em aposentadoria, né? E assim foi. E o meu primeiro trabalho foi no Atacadão Jandaia para implantar o 5S e os procedimentos. Por quê? Porque eu cheguei no Atacadão, eu fiz uma vistoria, aí eu vi o quanto que tinha de necessidade de ter um aspecto melhor, né? Principalmente porque eram áreas, né, que na linha de frente é onde fica o público que vai fazer a compra dos produtos, mas na linha de trás são os setores, são as pessoas trabalhando. E aí, poxa, daí o bicho pegava, porque precisava de muita arrumação. Aí eu fiz o seguinte, eu treinei primeiro a cúpula, né, os líderes, em relação ao 5S. Depois eu treinei todo
o pessoal indicado por ele. Todos os funcionários eu treinei todos. Aí eu falei, eu preciso escolher 10 funcionários que tenham perfil para serem facilitadores 5S. E assim foi. Eu escolhi essas pessoas pelo perfil. Qual o perfil que eu busquei em cada pessoa? Eu busquei um perfil de proatividade, um perfil de dinamismo, pessoas preocupadas com estar arrumando o seu setor, e tudo isso eu percebi numa entrevista e num teste que eu fiz, um teste mais voltado a habilidades. Pronto. Aí dei todo o treinamento nos conceitos do 5S e depois começamos a fazer o primeiro trabalho. O primeiro trabalho que nós fizemos, qual foi? Foi o trabalho chamado SOL. Eu nem implantei os 5S, que são 5 sensos. Eu implantei só os 3 do senso, que foi a palavra SOL. Separação, organização e limpeza. Aí fiz uma faixa bem grande, coloquei na empresa lá, fizemos um trabalho, eu fiz algumas palestras de motivação, com toda a cúpula, inclusive o gerente da loja lá. Porque se ele não comprasse a ideia, nada poderia acontecer. A diretoria queria, mas se o gerente também ele não fosse uma pessoa cooperativa, não, as coisas não andariam também. E foi assim. Aí eu treinei todo mundo, fizemos essa Semana do Sol. Nessa Semana do Sol, a gente fez um trabalho primeiro de separação. Separar tudo que não seja utilizado. Se tem um objeto na sua mesa ou em seu setor que faz uma semana que você não mexeu, então esse ganharia uma etiqueta azul. Se tivesse um que já fazia meses e meses que ninguém mexeu, ganhava uma etiqueta vermelha. Todos que tiverem a etiqueta vermelha já era descarte de cara já. E assim nós montamos um mutirão, uma área quadrada de uns 4x4, 16, de uns 16 metros quadrados no mínimo, só para juntar coisas. Foi um cômodo que tinha lá na empresa, que a gente deixou, mas girou, a gente juntou tanta tranqueira, mesa velha quebrada, cadeira quebrada, computador que fazia muito tempo e estava ainda no local dos setores, muitas coisas que estavam até nas mesas que ninguém nem olhava e tal. Aí separamos. E esse foi o primeiro censo. Depois a gente pegou 2 baúzinhos da empresa e levou lá para um depósito de tranqueirada, que lá eles iam reciclar e vender. E ganhou até dinheiro com isso. O que acontece? Aí vem agora a segunda letra do Sol, que é o O. O que era o O? Organização. Então, o que nós fizemos na organização? Tudo que sobrou nos setores e nas bancadas, nas mesas das pessoas, a gente organizou. Tudo de forma prática, tudo à mão. Se você está sentado na mesa, tudo que o raio da sua mão alcança é o que é de sua responsabilidade naquele momento. Aí organizamos os setores e as mesas das pessoas, os locais, os armários, tudo. Organização, a letra O. E por último, nós fizemos o L do Sol, que é a limpeza. A limpeza foi uma limpeza geral, mas foi uma faxina geral. Todos envolveram, até mesmo a liderança, todos. Foi uma contaminação total em prol do Sol, mas foi muito bacana. Tiramos muitas fotos, aí vai. Depois, as coisas fluindo, aí o que eu fiz? Aí eu só fui dar treinamento, dar um treinamento de auditores. Aí eu formei uma equipe de auditores 5S, e esses auditores, a gente fazia as auditorias e eu era auditor líder que acompanhava essas auditorias para resolver conflito, que sempre tem durante a auditoria. E eu selecionei essas pessoas conforme eu achei, e um teste que eu fiz para ver quais são as pessoas mais críticas, né, e detalhistas. Eu ainda estou no primeira unidade, que é no Atacadão. E aí no Atacadão a gente começou a fazer as auditorias e veio a fase 2. A fase 2 eu precisava escrever os procedimentos, não só do 5S, mas de todas as atividades da unidade Atacadão. O que eu fiz? Fiz uma reunião com a diretora, que é a dona Beatriz, que é uma pessoa que, apesar de ter um cargo elevado na empresa e de uma responsabilidade muito grande, porque também ela é diretora financeira e administrativa, e enquanto administrativa ela fez essa reunião comigo, e foi uma pessoa que ela ajudou bastante na elaboração do manual e dos procedimentos.
Aí eu elaborava os procedimentos e ela passava pela aprovação dela, e assim a gente treinou toda a unidade nos procedimentos manual e começamos a auditar também o manual. Já eram duas auditorias, a auditoria do 5S e a auditoria de procedimentos. E aí nós, à medida que o tempo foi passando, a gente era sentida a diferença em relação ao status anterior. Porque tinha arrumação, tinha limpeza, tinha organização e também tinha procedimentos e as pessoas seguindo procedimentos. Quando contratava um funcionário novo, esse funcionário novo ele já era treinado no procedimentos e fazia as coisas exatamente iguais. Porque se não tinha, quando não tinha procedimentos, as atividades ficavam na cabeça de cada um. E muitas vezes a pessoa saía da empresa e levava consigo como que eram aquelas atividades. Aí tinha que ter um supervisor para ir lá e treinar alguém. E agora não. Agora todos seguem um procedimento e esse procedimento é onde a base de treinamento para as atividades dentro da empresa. E para também fazer com que as pessoas pratiquem de forma corretas. Esses procedimentos, só falando um pouquinho, nós criamos níveis hierárquicos dos procedimentos. A primeira coisa foi o Manual da Qualidade. O Manual da Qualidade ele é o topo da pirâmide. Existe uma pirâmide, onde o topo é o Manual da Qualidade, intermediário vem as normas e procedimentos, e a base dessa pirâmide, que são as instruções operacionais, as operações. Por exemplo, operação de caixa. Como é que funciona o caixa? Estava escrito. Todas as meninas dos caixas faziam exatamente igual, porque estava no procedimento. E é assim que funciona. E foi um trabalho muito legal. Eu fiquei durante 6 meses fazendo essas atividades. E a partir daí, aí eu fui para a unidade de Jundiaí, onde a gente ia começar com as atividades de implantação da ISO. E aí já vai ser um outro vídeo que eu vou falar um pouco a respeito disso. Mas nesse vídeo eu já posso responder aquela primeira pergunta que está lá na capa do vídeo, que a idade, ela impede o seu crescimento profissional? Então vocês viram, né, que a resposta é não. A idade não impede seu crescimento profissional. Olha eu, na época, com 48 anos, ganhando uma vaga onde tinham pessoas concorrentes fortes, né, bem profissionais assim que vieram de universidades boas também e com formação de engenharia e de administração, e eu ganhei essa vaga. Se bem que também eu tinha uma formação também boa, como eu falei no primeiro vídeo, eu fiz 2 anos de engenharia, a empresa pediu para eu mudar para administração, porque eu ia assumir cargo de liderança, e eu não fiquei só no curso da administração, eu fiz uma pós-graduação na USP, em administração industrial, com ênfase em qualidade, e somando minha experiência e tudo mais, ganhei essa vaga, graças a Deus, e a minha carreira deu um pulo bem legal, que abandonei a minha empresa lá de consultoria e passei a me dedicar ao que eu gosto de fazer, que é trabalhar numa indústria, numa empresa, e assim foi. E muito obrigado pela atenção. E não se esqueçam que vem o próximo vídeo aí, que é as outras implantações na outra unidade de Jundiaí, que é como foi que eu trabalhei lá na unidade de Jundiaí, na fábrica de papel. Eu costumo dizer que aquilo que as pessoas aprendem é aquilo que fica. Na época que eu já dei aula também, sempre eu falava isso para as pessoas. O que você aprende é seu, ninguém tira. E eu tenho um orgulho de tudo isso. Esses trabalhos que eu fiz aí no Atacadão Jandaia, quando eu vou ali para o lado do Pari, sempre eu dou uma passada lá para ver algumas pessoas, alguns amigos. E as pessoas sentem o maior prazer de me chamar e mostrar. Vem ver meu setor como tá legal, vem ver meu lugar aqui como tá bacaninha, como tá, que nota você dá. Isso para mim não tem preço. Isso significa que eu plantei uma sementezinha lá no passado, lá na época, e ela permanece até hoje. Porque aquilo que a pessoa aprende, de fato, é dela. Não é da empresa, não é de ninguém. Ela vai praticar na empresa. Mas o que ela aprendeu é dela e vai servir pro resto da vida dela. Ou continuando nessa empresa ou em outra.
porque isso também aumenta a empregabilidade, como eu falei. E é assim.